mas gostaríamos de conversar nesta noite no livro dos Salmos. Abramos as nossas Bíblias em Salmos. A última vez que eu estive pregando aqui também foi no livro de Salmos. Foi na ordenação do hoje reverendo Tales. Naquela oportunidade nós falamos do Salmo 131, né, quando o Senhor tenta acalmar o coração do povo, dizendo que nós temos que ser igual uma criança no colo da sua mãe, onde o Senhor sustenta e abençoa. Então, hoje nós vamos falar também no livro de Salmos. É coincidência, irmãos, não prego só Salmos, não, mas gostaria de conversar com os irmãos no Salmo 32, Salmo de número 32. Salmo de número 32. Versículo 1 e versículo 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós gostaríamos que o Senhor falasse aos nossos corações, que o nosso eu caia por terra, mas que o Teu nome seja ensinado, falado e glorificado neste momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando nós recebemos o convite do reverendo Luiz, nós pensamos a respeito do aniversário. É um momento de festa, um momento de alegria. Então, eu gostaria de falar um pouquinho nesta noite sobre a verdadeira alegria do cristão. É sabido entre nós que a sociedade tenta imputar alguns pensamentos ou tentam nos conduzir a alguns aspectos mostrando uma felicidade momentânea. Não sei, há muito tempo atrás, não vou falar quanto tempo, porque senão eu confesso a minha idade, mas algum tempo atrás você ligava a televisão e tinha aquele comercial de cigarro, e aí onde a pessoa estava em cima de um cavalo, numa floresta linda, e todo feliz, e parecia que a expressão de felicidade era para aquelas pessoas que fumavam, muitos comerciais eram que bebiam. Hoje nós ligamos a televisão, é proibido esses comerciais, porém hoje nós ligamos a televisão e aí você vê a sua felicidade quando você compra a tua casa própria, aí você vê as propagandas, né, de televisão a respeito da sua casa própria, onde tem a família totalmente feliz. Não sou nada contra a compra da casa própria, pelo contrário, gera uma grande felicidade. E Cortella diz que esses momentos são momentos onde a felicidade é uma fração de segundo nos nossos corações, onde o seu coração ele palpita muito forte, mas que logo passa. Então, essa felicidade, eu poderia enumerar inúmeros estilos ou momentos onde nós somos conduzidos a uma felicidade extrema. Porém, é só apenas um momento. Hoje existe a velocidade da multiplicidade dos sentimentos, onde a televisão, principalmente o canal ou a internet, tenta mobilizar eu e você para vários sentimentos. Por exemplo, você está assistindo algo e entra uma reportagem falando algo extremamente feliz, e logo em seguida entra uma outra reportagem falando algo extremamente triste, e a comunicação, a velocidade da comunicação tem sido desta forma nos nossos corações e na nossa mente, tem trabalhado desta forma a nossa mente, onde você chega no momento onde você perde a sensibilidade do seu próprio sentimento. Por isso que é a multiplicidade dos sentimentos. A televisão tenta imputar, a internet tenta imputar no meu coração e no seu diversos tipos de sentimentos de uma vez só, ou em instantes de segundos. Você liga a televisão, você vai passando o canal, você verá vários sentimentos de várias formas e de vários momentos. Por quê? Porque essa é a ideia da sociedade atual, onde é tentado tirar de mim e de você essa sensibilidade de entendermos qual é a verdadeira felicidade. E neste mês festivo, onde nós celebramos, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre qual seria a verdadeira felicidade. Aonde encontramos a verdadeira felicidade? Mas se olharmos a sociedade, ela diz tal coisa,
para o encontro da felicidade. Mas quando nós encontramos ou lemos nas Escrituras, ela diz de outra forma como podemos encontrar a verdadeira felicidade. E é no livro dos Salmos que eu gostaria de tentar, nesta noite, bater um papo com os irmãos para entendermos qual seria a verdadeira felicidade dos nossos corações. Não sei se os irmãos lembram, mas na oportunidade que eu estava aqui, eu falei sobre o Salmo 131, e eu comentei que o Saltério ele é dividido em 5 grandes livros. Se você pegar o Salmo 1 ao Salmo 41, é o livro 1. Vamos lá no Salmo 1. Todos abram lá o Salmo 1. Um pouquinho acima os justos e os ímpios, está escrito o que na tua Bíblia? Aquela Bíblia que tem inário, sem comentário, deve estar escrito assim, livro 1. Sim ou não? Então vamos lá, do Salmo 1 ao Salmo 41 é o livro 1. Vamos lá no Salmo 42. Salmo 42. O que está escrito acima do Salmo 42? Livro 2. Então, do 42 ao 72 é livro 2. E aí, se você for lá no 73, vai estar escrito livro 3, livro 4 e livro 5. Então, os Salmos ele é dividido em 5 grandes livros. Alguns teólogos dizem que é por conta dos 5 livros da Torá, por conta de Moisés. Então, o Saltério é dividido em 5 grandes partes, e alguns teólogos fazem menção a respeito da Torá. Mas eu gostaria de me atentar nos Salmos, no primeiro livro de Salmos. Eu vi no boletim que tem curso de hermenêutica. Então, se você está fazendo curso de hermenêutica, você vai entender a expressão perícope. Então, nós temos o Salmo 32, que é uma perícope. Logo, para você analisar muitas vezes o texto, você lê o texto anterior e o texto posterior. E aí, se você quiser ler um contexto maior, você lê uma perícope maior. Então, vamos pensar que a perícope maior desse texto é do Salmo 1 ao Salmo 41, e nesta noite a gente vai ler do Salmo 1 ao Salmo 41 para entendermos qual é a verdadeira felicidade. Tudo bem, irmãos? Misericórdia, né? Todo mundo falou, tá bom, que hora que vai terminar o culto, né? Não, a gente não vai ler todos os versículos, mas a gente vai tentar pensar em alguns versículos. Novamente, onde nós encontramos a verdadeira felicidade? Tenta memorizar isso. Vamos lá para o Salmo 1. Salmo de número 1. Qual que é a primeira palavra do Salmo de número 1? E que significa? Como são felizes. Olha, então o Salmo ele inicia dizendo assim, como são felizes? Agora, como são felizes segundo o Salmo de número 1, versículo 1, bem-aventurado, como são felizes, o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o salmista é muito claro em dizer, olha, como são felizes as pessoas que não fazem tais coisas, que não fazem coisas erradas, não se assemelha à pessoa que faz coisa errada e pessoa que não anda no conselho de pessoas que estão totalmente errados. Essa pessoa é feliz. E agora, entre nós, quantos amigos nos convidam para fazermos tantas coisas que não convêm, que não agradam a Deus? Se você faz ou aceita esses convites, perante o Salmo, você não é feliz. Você pode ter uma felicidade momentânea, mas você não será feliz. Porque o Salmo é bem claro, como são felizes aqueles que não andam, não faz isso, não faz aquilo. E olha o que o versículo diz, no versículo 2. Antes o seu prazer, ou seja, a sua alegria, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, feliz é aquela pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores. Essa pessoa ama e tem prazer na lei do Senhor. Essa pessoa é feliz. E ele diz assim, ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que lindo! Aquele que é feliz, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, será bem sucedido. Esse é feliz.
Então, nós iniciamos o salmo e o salmista vai dizer assim: como que você pode ser feliz? Fazendo o que é da vontade de Deus, e com certeza você será bem-sucedido. Ponto. Isso é o tipo de uma felicidade. Eu falei que nós vamos tentar conversar um pouquinho do Salmo 1 ao Salmo... Vamos lá para o Salmo 41, vamos ver o que o Salmo 41 fala. Qual que é a primeira palavra do Salmo 41? Hã? Olha que lindo, bem-aventurado, mas bem-aventurado é como são felizes. Então, como são felizes os que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. Aqui o salmista ele muda o foco, ele dizendo assim: você será feliz quando você ajuda as pessoas. Como é gostoso você poder ajudar as pessoas. É isso que o salmista está dizendo. Porque melhor dar do que receber. Quão gostoso é você poder ajudar as pessoas. É isso que o salmista está dizendo. Quando você ajuda alguém, ou com uma oração, ou com um ombro para a pessoa chorar, ou rir, pular de alegria, ou levar uma cesta básica, fazer uma visita, como você é feliz se você ajuda o necessitado. E aí tem até uma promessa. Olha lá no versículo 2. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos. Quem o Senhor está fazendo isso? Aquele que acode o necessitado. Quando eu ajudo alguém, eu sou feliz. E quando eu preciso, é o próprio Senhor que me protege. E olha o versículo 3. O Senhor o assiste no leito de enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Quando eu ajudo o necessitado, eu sou feliz. Mas quando eu precisar de algo, é o próprio Deus que vai me ajudar, porque é assim que diz o salmista. E é Ele que vai afofar, e é Ele que vai cuidar de mim quando eu precisar. Porém, como é feliz quando você ajuda alguém. No livro 1 dos Salmos, ele inicia com a palavra como são felizes, e ele termina dizendo como são felizes. Mas vamos voltar agora para o Salmo 2? Vamos lá para o Salmo 2. Salmo 2, versículo 12. O final do versículo 12, a parte B do versículo 12, qual que é a palavra? Bem-aventurado. Todos os que nele Todos aqueles que buscam refúgio no Senhor, não buscam refúgio no seu trabalho, não buscam refúgio em nada além do Senhor. Como é feliz aquela pessoa que no Senhor busca o seu refúgio. Irmãos, muitas vezes nós passamos por muitas lutas, enfrentamos muitas dificuldades, estamos nas nossas cavernas. Mas feliz é aquele que busca refúgio no Senhor. Não adianta você buscar refúgio no teu trabalho, achando que o teu trabalho vai te ajudar de tal forma no teu casamento. Não. Não adianta você buscar refúgio em muitos amigos, em muitas amigas, em qualquer lugar, pensando que qualquer lugar vai resolver as suas lutas e as suas dificuldades. O salmista diz, você só vai ser feliz quando você buscar refúgio no Senhor. No Senhor. Ponto. Nós temos que buscar refúgio no Senhor, e quando nós aprendemos a dobrar os nossos joelhos e buscar refúgio no Senhor, somos felizes. Como somos felizes? Quando nós entendemos que é no Senhor que nós podemos nos refugiar. E que gostoso é poder entender que a alegria de eu buscar refúgio no Deus, mas o Deus que nós servimos é o grande El Shaddai. É o grande todo-poderoso Deus, aquele que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Então, nós não buscamos refúgio num Deus fraquinho, como lá em Elias, o povo lá estava orando, e Elias, não, acho que esse Deus seu não está escutando. Olha, dá uma gritada aí, faça aí alguma coisa, tal. E o povo chicoteava e tal, e o Deus deles não ouvia. Aí Elias, Senhor, me ajuda, me responda. E o fogo desceu do céu. Sabe por quê? Porque o Deus de Elias é o mesmo nosso Deus. Ele responde todas as nossas orações. E quando nós buscamos refúgio nele,
Ele nos protege e nos abençoa. Mas como são felizes aquelas pessoas que buscam refúgio no Senhor. Vamos lá no Salmo 40. Salmo 40. Versículo 4. Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Como são felizes aqueles que põem no Senhor a sua confiança. E confia totalmente, confia sem vacilar num Deus que realmente vai responder na hora certa, no momento certo, porque existe tempo para tudo. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele vai responder você, basta você colocar sua confiança nele. Coloque sua confiança nele, extremamente nele, e não pende-se para nenhum arrogante, muito menos aos afeiçoados à mentira. Quantos mentirosos existem oferecendo milagres? Quantos falsos profetas existem dizendo barbaridades? Mas somente no Senhor nós devemos confiar, porque somente o Senhor pode cuidar das nossas vidas. E o texto diz como são felizes. Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 33, versículo 12. Feliz a nação, ou seja, como você será feliz, cujo Deus é o Senhor. Do Salmo 1 ao Salmo 41, são essas as palavras dizendo como vocês são felizes. O foco do Salmo 1, ou da perícope maior do Salmo 1 ao 41, é mostrar para mim e para você como podemos ser felizes. Agora, a pergunta é, em algum desses versículos que eu li, está falando que se você comprar a tua casa, você vai ser feliz? Sim ou não? Está dizendo que se você tiver o melhor trabalho e ganhar muito no mês, você vai ser feliz? Sim ou não? Em nenhum momento o Senhor coloca nos Salmos a felicidade vinculada a bens materiais. Em nenhum momento. Em nenhum momento. E é interessante porque até agora é uma ação minha para com Deus. Eu preciso andar conforme o Senhor quer, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso refugiar-se no Senhor, eu tenho que não me apegar aos mentirosos, é uma ação minha para eu ser feliz. Agora, existe algo muito importante no livro dos Salmos. Nós chamamos, o Salmo é poesia hebraica. E na poesia hebraica, quando há ênfase, ou quando há repetição de palavras, é porque o Senhor está dando ênfase. E os livros poéticos das Escrituras é Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares e Provérbios. São 5 livros poéticos das Escrituras. Então, esses livros, quando vocês forem ler, e quando repete-se a palavra, é porque o autor está dando ênfase. Vou dar um exemplo para os irmãos bem claro. Vamos lá no Salmo 136. Salmo de número 136. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura. Rendei graças ao Senhor, ao Deus dos deuses, porque a sua... Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque... Ao único que opera grandes maravilhas, porque... Todos os versículos, a expressão, porque a sua misericórdia dura... E se você pegar o Salmo 136 e dar uma olhada no Salmo 136, ele vai contar a história de Israel. Depois você lê em casa, é interessante. Ele vai contar a história de Israel. E aí, se você for seguindo a história de Israel, até os dias de hoje, vai chegar na tua vida. Vai chegar na tua história. É só você pegar a cronologia, você vai ver que vai chegar na tua história.
porque não tem como fugir disso. Nós temos os primeiros pais, que é Adão e Eva, logo em seguida, tudo que vem depois dele é a minha história e a tua história. Não tem como fugir disso. Se você for caminhando na sua genealogia, vai chegar lá em Adão e Eva. Não tem como fugir disso. Aí, se você pensar um pouquinho, você vai falar assim, no decorrer da minha história, a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque o Senhor derrama sua misericórdia todos os dias na minha história. É isso que o salmista está dizendo. Mas isso é uma conversa para um outro convite. Voltando lá no Salmo 32, quando repete-se, o salmista está querendo dar ênfase. Salmo 32. Agora a gente vai tentar falar do Salmo 32. Qual que é a primeira palavra do Salmo 32? No Salmo 32, versículo 2, qual que é a primeira palavra? É a única vez do livro primeiro, do Salmo 1 ao Salmo 41, que ele repete 2 vezes a palavra bem-aventurado. E aí, a grande sacada é essa. Nos outros textos, como você é feliz. Agora, no Salmo 32, o salmista Davi está dizendo assim, você é extremamente feliz. Mas como você é extremamente feliz quando acontece algo na tua vida. Você é feliz se você fizer isso, você é feliz se você fizer aquilo, você é feliz se fizer isso, mas você será extremamente feliz quando acontecer algo na tua vida. E aí o salmista fala o que pode acontecer na minha vida e na sua para sermos extremamente felizes. Sabe qual que é? O perdão dos nossos pecados. Olha lá, bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E aí, se você olhar o versículo 5, ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O salmista está dizendo assim, você é extremamente feliz quando você tem a certeza de que é perdoado por Cristo Jesus. E ele usa a expressão 3 vezes e 3 palavras distintas para pecado. A primeira, que é iniquidade, em algumas traduções, está transgressão. Quantas vezes nós somos transgressores da lei? E ele está dizendo, bem-aventurado, como é extremamente feliz aquele transgressor que é perdoado. E quantas vezes nós nos rebelamos contra Deus, somos transgressores e fazemos algo que não agrada ao Senhor. Caminhamos por caminhos tortos, pensamos, falamos e agimos de uma forma que não agrada o Senhor. Mas como são extremamente felizes aqueles que são perdoados por Cristo Jesus. E nós precisamos entender que transgressão, no hebraico, é rebelião contra Deus. Você pode estar em rebelião contra Deus, fazendo aquilo que é da tua vontade e não da vontade de Deus. Mesmo as Escrituras ensinando que você deve fazer isso e aquilo, quando você se rebela contra as Escrituras, fazendo o que está no teu coração, você está em rebelião contra Deus. Vou dar um exemplo clássico. O Senhor diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Quando você não perdoa o teu irmão, quando você não perdoa o teu esposo, quando você não perdoa a tua esposa, quando você não perdoa os teus filhos, quando você não perdoa a liderança, você está em rebelião contra Deus. Porque você não está cumprindo a palavra de Deus, está em rebelião. Rebelião é rebelar-se com algo, é rebelar-se com uma lei, é rebelar-se com algo que está para você seguir, você não quer seguir. Eu sempre falo do perdão, porque quando nós não liberamos perdão, quem sofre somos nós mesmos. Por isso que o salmista disse, enquanto eu não confessei, enquanto eu não abri o meu coração, os meus ossos doíam. Dói na alma quando você não libera o perdão, ou quando você não recebe o perdão, você não consegue dormir direito à noite. Porque muitas vezes nós estamos em rebelião contra Deus. Muitas vezes fazemos rebelião contra a igreja.
o conselho tomou uma atitude, também não quero, não vou na igreja, não vou dar meu dízimo, e você fica rebelde contra a igreja. Você não está rebelde contra a igreja, você está fazendo rebelião contra o próprio Deus. Quantas vezes nós nos rebelamos ou nos desviamos de fazer a vontade do Senhor? Só que, fazendo isso, você não é feliz. Agora, cumprindo aquilo que é a vontade de Deus, nós somos extremamente felizes. E aí ele usa a palavra pecado, que é errar o alvo. Quando você atira a flecha e erra o alvo. Muitas vezes nós erramos o alvo. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem em santidade. Ele criou o homem para viver de uma maneira santa, mas o homem errou o alvo. E através desse erro, o próprio salmista Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E é interessante porque a palavra criar é bará, que é o mesmo verbo lá no Antigo Testamento, Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim, criou Deus. E aí o salmista diz assim: cria em mim, ó Deus. Ele usa bará. Por quê? Porque quando Deus criou todas as coisas, não existiu nada. E aí ele está dizendo para Deus: crie dentro de mim um novo coração, porque o coração que está aqui dentro não consegue agradar o Senhor, porque eu estou errando o alvo. Eu não estou acertando aquilo que eu deveria de acertar. E o salmista diz: olha, como você será feliz quando você começar a acertar o alvo? É essa a ideia de quando você começa a fazer aquilo que agrada o Senhor, acertando o alvo. E o salmista diz: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, que não se abala por emoções, não se abala por nada, mas que eu vou viver sempre conforme a tua vontade. É extremamente feliz um transgressor, aquele que faz rebelião e é perdoado por Deus. É extremamente feliz aquele que está errando o alvo e começa a acertar o alvo. É uma pessoa extremamente feliz. Ele usa outra expressão, versículo 2 do Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Aqui é questão de culpa e ou iniquidade. São pessoas sujeitas também a consequências negativas. Então, assim, quando você faz algo de errado, você está sujeito às consequências. E como é feliz quando o Senhor perdoa o pecado e não atribui uma consequência ruim na vida das pessoas. O Senhor, aí ele usa de misericórdia. Deveríamos de receber algo, mas o Senhor deixou de me dar algo. Isso que é a misericórdia. Porque existe justiça, você receber algo que você merece. Misericórdia é deixar de receber algo que você merece. E graça é você receber algo que você não merece. E aí aqui a expressão no versículo 2 é o Senhor tendo misericórdia de mim e de você e não retribuindo a minha vida e a sua aquilo que nós merecemos. Ele deixa de retribuir. E o que nós merecíamos? Era a cruz, era o inferno. É isso que nós merecíamos. Mas o Senhor, Ele não retribui conforme as nossas iniquidades e conforme a nossa culpa, mas Ele abafa dizendo assim: eu te amo e você não vai receber o que você merece. E como é feliz aquela pessoa que tem certeza de que se o Senhor voltar agora, por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia do Senhor, eu estarei morando eternamente com Ele. Essa pessoa é extremamente feliz. A certeza da salvação nos gera uma alegria extrema. Porque feliz é aquele que é perdoado por Deus e que tem essa certeza. O salmista diz: confessei-te o meu pecado, não mais ocultei.
No versículo 6 ele diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em todo o tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. O Senhor diz: você vai ser extremamente feliz, e é eu que vou guiar você, e é eu que vou dar conselho para você. Mas antes de eu te aconselhar, antes de eu guiar os teus passos, você precisa fazer algo, que é o que está no meio entre como são felizes e o agir de Deus em guiar os nossos passos. É confessarmos os nossos erros. É confessarmos os nossos pecados. E eu queria contar algo que acontece em casa. A Raquel está aqui, então ela vai ter que escutar nessa noite, que às vezes eu comento quando ela não está, mas hoje não vai ter jeito, que eu vou confessar algo aqui nessa noite. Porque assim, às vezes a Raquel ela vai para São Paulo na casa dos parentes da mãe dela. E aí, nas atividades da igreja, a gente acaba sempre ficando em Itu, e ela vai passar o final de semana em São Paulo. Aí fica lá 3 dias, tal. E aí eu fico cuidando da casa. E aí você vai o primeiro dia, você não dá aquela limpada de acordo, né? Você só dá aquela olhada. Aí chega no segundo dia, você está cansado, quebrado, e no terceiro dia, sua esposa vai chegar às 5 horas da tarde. Aí quando falta 1 hora para ela chegar, e você dá aquela limpada, aquela arrumada, arruma a cama e tal, ela chega e fala: nossa, como a casa está limpinha. Né? Às vezes ela acha que a gente arrumou todos os dias, mas na verdade é 1 hora antes. Vocês estão dando risada porque acontece isso com vocês também, né? Não, mas tudo bem, faz parte. Mas aí eu estou confessando aqui perante todos, né? Mas pelo menos ela chega e a casa está limpinha. Só que existe um cômodo da casa que, se você não tomar cuidado, ele fede, que é a cozinha. Porque você cozinha, e aí você vai e joga no lixo alguns restos de comida. Você vai lá, joga isso, joga aquilo, tal. E se você não tirar todo dia, começa a cheirar mal. Não é verdade? Ou na tua casa não é assim? Lá em casa, às vezes, acontece isso assim, de você ter que tirar, porque senão o negócio fica feio. E aí você pode limpar a casa inteira. Se você deixar o lixo da cozinha, perdeu todo o teu trabalho. E o pecado nas nossas vidas é igualzinho esse lixo da cozinha. Cheira mal, faz mal. E se você não pegar esse lixo e jogar fora, você não está com a casa limpa. Você pode ser aquela pessoa boa, todo mundo olha para você e fala: nossa, que irmão abençoado, tal. Mas se lá na tua cozinha estiver um saco de lixo fedendo, o Senhor sabe. Porque Ele conhece a tua casa. E se você não tirar esse lixo e não jogar fora, a sua casa fica fedendo. Fica cheirando mal. Os sacerdotes lá em Levíticos, quando oravam pedindo perdão pelos pecados, ele colocava sobre o bode, levava o bode para o deserto, e o bode era tocado, e o bode caminhava no deserto com a simbologia de estar levando os nossos pecados. Aqui o texto, quando diz que somos perdoados, a expressão de perdoados é: Deus carrega os nossos pecados. E sabe quem carregou os nossos pecados? Foi Jesus, lá na cruz do Calvário. Quando nós vamos lá na nossa cozinha, pegamos o lixo que está cheirando mal, e aí você sabe muito bem o que está cheirando mal dentro da tua cozinha. Mas quando você pega esse lixo e joga fora, o Senhor, Ele pega e Ele carrega sobre si na cruz. E joga o teu lixo nas profundezas do mar, e dele não se lembra mais, e perdoa o seu pecado. Se você quer ser extremamente feliz, se você quer ser muito feliz,
nesta noite, limpe a sua cozinha. Peça perdão a Deus pelos teus pecados ocultos, que está lá na cozinha, que só você sabe. Está lá guardadinho, que só você sabe aonde que está guardado. Porque o Senhor, Ele vai carregar o seu pecado, vai purificar o teu coração e vai perdoar a tua vida. E você vai ser extremamente feliz, porque logo, logo estaremos na Nova Jerusalém Celestial. Eu queria convidar você nessa noite a fazer uma visita lá na tua cozinha. Eu quero convidar você nessa noite para fechar os teus olhos. Se existe alguma atitude, se existe algo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus, que está atrapalhando a sua comunhão com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, e você sabe que lá na tua cozinha existe um lixo que precisa ser tirado, existe um lixo que precisa cair fora, para que realmente a tua cozinha, a tua vida seja limpa. Entregue para o Senhor Jesus Cristo. Ele vai perdoar os teus pecados, vai salvar a tua vida, e você vai ter uma casa limpa e maravilhosa, aonde o Espírito Santo vai habitar todos os dias. O salmista diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O Senhor quer perdoar os nossos pecados. O Senhor quer limpar as nossas casas. O Senhor quer cuidar de mim e de você nesta noite. Se você ainda não tem Jesus como seu único Salvador, e o que falta para você é se livrar de um pecado, de um erro, entregue nesse momento na mão do Senhor. E é Ele que vai purificar a tua vida, é Ele que vai cuidar de você, e Ele vai deixar você extremamente feliz.